Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 23 de junho de 2016, uma quinta-feira maravilhosa. Eu estou aqui na sala, no apartamento onde eu moro, aqui em Presidente Prudente. Grato por esse dia, grato por essa oportunidade, por começar o dia com vocês aqui, mandando essa mensagem, recebendo as mensagens de vocês, cheias de carinho, de amor. Sou muito grato a Deus por essa experiência que a gente tem vivido nesses últimos dias e nessas últimas semanas. Hoje eu estou pensando na importância de haver equilíbrio na forma de lidar com o outro. Nós precisamos de compreensão e de correção. Todos nós. Nós precisamos de compreensão e de correção. Essas duas coisas precisam trabalhar juntas. Tanto na hora da gente interpretar a vida do outro, quanto também na hora da gente lidar com a gente mesmo. Compreensão e correção. Falando primeiramente da questão da compreensão, todos nós precisamos ser compreendidos. Compreendidos dentro da nossa condição interior, do nosso contexto familiar. Nós precisamos ser compreendidos a partir da educação que a gente recebeu na casa dos nossos pais, dos valores que nós fomos ensinados a guardar como sendo bons e verdadeiros. Precisamos ser compreendidos também dentro da nossa linha do tempo, da nossa história, porque todos nós temos uma história cheia de acontecimentos bons e ruins, coisas que marcaram a nossa vida, traumas, também momentos de êxtase, de oásis, de prazer, de alegria, de conquista que elevaram a nossa autoestima. Ao mesmo tempo, situações de morte, de depressão, de angústia, de caminhos aparentemente sem saída. E tudo isso vem construindo a nossa personalidade, vem construindo os nossos valores, a forma com que a gente lida na vida com as pessoas, com as circunstâncias, com a nossa própria casa, com a nossa própria família. Nós precisamos ser compreendidos dentro do contexto que a gente possui como possibilidade de vida. Quando a gente está lidando com alguém que morou a vida toda na favela, por exemplo, nós precisamos entender esse ser humano dentro do seu contexto. Quando nós estamos lidando com um ser humano que nunca foi à escola e nunca teve acesso às informações e principalmente ao conhecimento que poderia ajudá-lo em diversas instâncias da vida, nós temos que compreendê-lo dentro das suas circunstâncias. Quando nós estamos lidando com alguém que foi estuprado na infância, nós precisamos entender o outro a partir da sua história particular. É injusto eu tentar significar o outro a partir de mim. É injusto eu lidar com as angústias de um outro ser humano a partir da ausência dessa angústia em mim. É injusto eu lidar com outro ser humano a partir dos padrões que eu criei para mim mesmo. E quando a gente faz isso, a gente comete maldade, a gente comete injustiça, iniquidade. Quer ver um exemplo disso? Você é um cara bem resolvido no seu casamento, um cara feliz, um cara que está conduzindo bem as coisas. Mas aí você vai lidar com um divorciado e você já lida com ele com arrogância, cheio de exigências, cheio de posturas onde você coloca o cara no abismo enquanto você está no céu. Isso é injusto. Você precisa compreender o outro a partir do seu contexto. Você precisa primeiro conhecer a história do outro, as razões pelas quais o outro se casou.
Você precisa entender os acidentes do percurso, você precisa entender as circunstâncias em que o outro está vivendo para poder, de alguma forma, aconselhá-lo. Antes de tudo, você precisa entendê-lo. Você precisa de compreensão, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Se você tivesse vivido no mesmo contexto que o outro viveu, e a partir daí, então, a sua interpretação do outro precisa passar por essa via da compreensão. Parece-me que Jesus tinha essa postura o tempo todo, quando ele lidava com as pessoas na sua geração. É por isso que Jesus chega para uma mulher pega em ato de adultério, em flagrante. E ele diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno. É por isso que Jesus lida com uma mulher que já teve 5 maridos, com todo o amor e carinho, presente nas palavras de Jesus o tempo todo. É por isso que você vê a compreensão de Jesus em relação a pessoas simples, a pescadores, que apesar de terem cometido certos atos graves, ele trata com a sensibilidade de quem compreende o outro, compreende o contexto do outro, compreende a realidade atual do outro. Mesmo ele tendo dito que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, ele chega diante de um homem que o negou, dizendo: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É a capacidade de compreender o outro dentro do seu processo. Mas a compreensão não é tudo. A compreensão não pode ser a palavra final. Ela precisa também estar embutida do conceito de correção. Todos nós precisamos ser corrigidos. Todos nós precisamos de aplicações, de redirecionamento da nossa caminhada. Todos nós precisamos ajustar, calibrar e mudar o plano da nossa existência nas instâncias da vida. Todos nós precisamos de norte, todos nós precisamos de mudanças na direção disso e daquilo. Todos nós precisamos de compreensão, mas todos nós precisamos também sermos corrigidos e sermos responsabilizados pelos nossos atos. Quando a compreensão acontece de forma isolada e sem o conceito embutido de correção, ela vitimiza o ser humano. Um ser humano que recebe pura e simplesmente a compreensão é como se ele fosse apenas vítima das circunstâncias e não tivesse em si mesmo o poder de transformá-las, de modificá-las, de transpô-las, de ultrapassar, de superar, de resistir, de enfrentar e de reconfigurar a sua história. Quando a gente não aplica processos de correção, a gente se vitimiza. E há uma porção de pessoas que estão me ouvindo nesse momento que se auto-vitimizam,
que vivem tentando justificar as suas mazelas a partir das suas circunstâncias, dizendo: tadinho de mim porque nasci nessa família, tadinho de mim porque eu não tenho forças, tadinho de mim porque as circunstâncias não eram favoráveis, tadinho de mim porque eu fui criado nessa família, tadinho de mim porque eu tenho esses traumas, tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim, tenham piedade de mim, tenham dó de mim, olha como eu sou vítima, olha como eu não tenho força para fazer absolutamente nada, olha como eu sou apenas um manipulado das circunstâncias, pois você precisa de correção. Você precisa se corrigir antes de tudo. Entender o outro no seu processo não significa não responsabilizá-lo pelos seus atos. Você precisa que essas duas coisas trabalhem de forma conjunta. Mas também corrigir apenas sem compreender não é o caminho. Não é apenas você enfatizar a responsabilidade sem levar em consideração todos os contextos. Porque isso vira crueldade, tanto quando você aplica isso a si mesmo, quando você aplica isso aos outros. É crueldade responsabilizar o outro sem levar em consideração o seu contexto. Uma coisa precisa caminhar junto com a outra. O mesmo Jesus que disse para a mulher: ninguém te condenou, eu também não te condeno, também disse para ela: vai e não peques mais. Vai e reconfigure o seu caminho. Vai e transforme a sua estrada. Vá e modifique suas ações. Vá e transforme a sua existência. Você tem a chance de um novo começo, você tem a chance de uma nova história, porque você é responsável sobre a sua história. Às vezes o perdão e a compreensão é o passo inicial para se buscar uma nova realidade. Deus não é maldoso. Ele sabe que nós precisamos de perdão e compreensão. Deus sabe que nós sofremos, que nós não estamos nessa vida alheios aos traumas e às angústias da existência. Deus não é alguém que exige coisas de nós de forma maldosa, cruel. Pelo contrário. Deus conhece a nossa condição, mas ao mesmo tempo Deus diz: vocês serão recompensados segundo as obras de vocês. Deus trará julgamento tudo que se faz debaixo do sol. Sejam as coisas ocultas, sejam as coisas externas, aparentes e públicas. Deus trará julgamento. Por isso, eu gostaria de trazer essa reflexão para você. Em relação a você mesmo, você é um cara que se esconde atrás da sua vitimização? Você é um cara que quer que os outros fiquem ao redor de você? Que tenham pena de você? Que façam tudo por você? Ou você está no outro extremo, você é cruel consigo mesmo, você não se perdoa, porque você não escolheu se compreender e se perceber dentro do contexto. Você é um cara extremamente culpado e que alimenta a culpa o tempo todo dentro de si, sem se perceber, se compreender e se perdoar. E em relação aos outros? Você vive vitimizando as pessoas? Você vive dando desculpas para as maldades alheias? Você vive o tempo todo passando a mão na cabeça dos seus filhos, dos seus parentes, o tempo todo, em nome de um suposto amor, em nome de um suposto
de uma suposta misericórdia que nunca é acompanhada de atos de correção, mas tão somente da passividade de alguém que olha o outro fazendo atrocidades e dá todo o espaço para ele continuar fazendo tais atrocidades? Falta-lhe firmeza, falta-lhe a verdade em amor na direção do outro? Ou talvez você é o oposto disso, você é cruel com o outro, você condena o outro, você mata o outro com as suas palavras, você julga o outro o tempo todo sem compreendê-lo. Você põe o outro no inferno o tempo todo. Quem é você? Como está essa dinâmica da compreensão e da correção no seu coração? Pense nisso. A minha oração nesta manhã é para que a gente abandone os extremos, para que a gente aprenda a lidar com a gente mesmo e aprenda a lidar com o outro, entre a compreensão e a correção, e buscar esse equilíbrio, essa sabedoria é extremamente importante e não é encontrado em nenhum manual. Não há receitas prontas. É você que vai ter que viver a experiência no chão da vida, entre a compreensão e a correção. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos viver aquela experiência de perguntas e respostas. Se você quiser e puder, assista de novo todos os vídeos dessa semana, ouça de novo todos os áudios dessa semana e amanhã, e faça sua pergunta aí no privado. Amanhã eu vou gastar o nosso tempo diário respondendo as suas questões e lendo os testemunhos que vocês mandarem para mim. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.